No programa de hoje você vai rever o ato da APUESP do dia 30 de janeiro. Vai saber a diferença entre dislexia e TDAH, o déficit de atenção e hiperatividade. E vai ver como discutir pautas delicadas da mídia em sala de aula. Confira! No dia 30 de janeiro foi realizado o primeiro CR do ano, com a presença de mais de 300 representantes de todo o estado. O Conselho Estadual de Representantes definiu agenda e pauta de reivindicações para esse semestre, reposição das perdas salariais, valorização da carreira e uma atribuição de aulas justa foram os principais temas discutidos. Mais um ano iniciando, que já iniciou, né, Bebel, com luta, não é a primeira atividade, já foram diversas atividades, nós tivemos aí, né, um final de ano, todo mundo engajado contra esse processo horroroso, né, dessa transição de uma secretaria para outra. Essa luta continua no dia de hoje. Nos dias 9 e 10, agora de fevereiro, vai ter o CNE. Nós temos que calibrar. Se o CNE chamar um Dia Nacional de Luta em março, beleza, é o dia da nossa Assembleia, né? Acho que a gente tem que chamar a Assembleia nesse dia. Mas se ele não chamar, jogar para abril, março tem que ter uma Assembleia. Isso é meio que categórico entre nós. No mesmo dia, os professores fizeram um ato em frente à Secretaria de Educação, questionando a atribuição de aulas e pedindo diálogo com o secretário. Trabalhamos primeiro com todos os eixos, são pontos, né, que a gente entende que tem que ser elevado. Um deles é cumprimento do piso salarial profissional nacional. Nosso Diese esteve lá e demonstra que nosso poder de compra com relação aos demais trabalhadores está acima de 43%. Né? Teria que ter um reajuste imediato de 43% até para cumprir uma meta do Plano Nacional e Estadual de Educação que diz respeito à valorização dos profissionais da educação. A outra questão diz respeito à atribuição de aulas, que trocou, em vez de o tempo de serviço, que, enfim, qualifica toda pessoa mais experiente, ela desenvolve melhor seu trabalho. Trocou pelo tanto de aula que pega. Por exemplo, um professor com 20 aulas, mas tem 20 anos de serviço, ficou atrás um professor, que pegou 64 aulas e tem 5 anos de serviço. Quer dizer, isso criou uma injustiça na base. E nós queremos que corrija essa injustiça, colocando tempo de serviço, todo o título que o professor tiver, né, lutar pela jornada, implantação da jornada do piso, pelo número máximo, né, de alunos, de 25 alunos por salas de aula, né, e uma mesa permanente de negociação. Sem negociação, não tem como avançar. O calendário de lutas do próximo período também foi definido no dia 30. Nós temos agora um RE apontado, e aí os professores vão poder escolher, né, a assembleia, se ela poderá ocorrer num sábado ou num dia de semana, para que a gente possa ter uma assembleia bastante representativa, mas obviamente que essas datas vão estar articuladas com o calendário nacional, porque a nossa demanda é nacional. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação marcou sua 4ª plenária intercongressual para o dia 17 de março, em Brasília. Na semana passada, conversamos com a fonoaudióloga Juliana Amorina, e algumas pessoas perguntaram qual a diferença entre dislexia e TDAH, déficit de atenção e hiperatividade numa criança. A dislexia, ela é um transtorno específico para aprender a ler e escrever. E essa palavra específica ela é bastante importante porque ela nos mostra que é uma dificuldade inesperada, ou seja, uma criança que tem uma capacidade intelectual preservada, que se desenvolveu bem até o período de alfabetização, que não enfrenta outras dificuldades significativas na vida dela. Então, era esperado que durante o processo de alfabetização ela conseguisse aprender a ler sem dificuldade. Porém, por ser um transtorno específico, né, da leitura, a alfabetização não acompanha as demais habilidades. Aprender a ler e escrever para ela é muito difícil, né? Então, é específico para ler e escrever.
Já o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno que vai estar relacionado a todas as questões atencionais, né? Todo o funcionamento atencional. Então, as dificuldades que essa criança vai enfrentar são diferentes. Porque ela pode enfrentar dificuldades para ser alfabetizada, mas ela provavelmente vai enfrentar dificuldades na matemática, em outras áreas da sua vida, porque a atenção ela é uma função cognitiva maior, que a gente depende da atenção para várias outras funções. O que gera muito essa confusão é porque a dislexia e o TDAH podem caminhar juntos. Então, estudos mostram que em torno de 20% a 50% das crianças que têm dislexia também têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, elas enfrentam essas duas dificuldades, mas são transtornos diferentes, têm acompanhamentos e estratégias pedagógicas diferentes para que essa criança aprenda. Saber diferenciar ajuda muito o professor em sala de aula, mas ele deve sempre contar, é claro, com a ajuda de especialistas. Nas últimas semanas, fomos bombardeados com a notícia da acusação de estupro contra o jogador Daniel Alves. Como devemos discutir essas pautas delicadas e midiáticas do nosso cotidiano em sala de aula? É o que vamos refletir com a professora Sayuri Hamada. Acompanhem. A escola hoje, inclusive a gente tem isso na LTB, a gente tem isso na BNCC, ela precisa ser um espaço de discussão da vida real. E essas crianças, elas estão vivendo esse momento porque elas estão com acesso à informação muito mais amplo do que já tivemos no passado, né? Esse tema é delicado e pode ser trabalhado nas mais diversas disciplinas, né, que a gente tem por aí. Na minha mente, assim, com criatividade, a gente consegue abordar esse tema em todas as disciplinas, inclusive em física, em química, em matemática. No ensino médio, por exemplo, na aula de química, dá para a gente trabalhar como que o cérebro reage, quais são os neurotransmissores que são ativados, que tipo de químicas são liberadas pelo cérebro quando a gente sofre algum tipo de violência. Em matemática dá para trabalhar estatísticas, em ciência dá para trabalhar sobre a saúde, o corpo humano. E pensando nos segmentos, né, fundamental 2 e médio, para os mais jovens, eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado, né, no que pode surgir ali, em relação a gente também estar lidando com possíveis vítimas, né, de algum tipo de abuso ou alguma violência sexual. A gente tem que ter bastante tato e sensibilidade nesse momento. E uma boa abordagem é trabalhar as zonas que são permitidas e as que não são permitidas de serem tocadas por adultos ou por outros colegas. Tem um trabalho muito bacana de algumas colegas que eu já vi na rede, que elas fizeram um mapa do toque, né? Então, por exemplo, pegar na mão, aí era uma atividade que eles pintavam de verde, numa grande cartolina que tinha um corpo humano. Foi desenhada a silhueta de um corpo e as crianças, né, 6º, 7º ano, elas faziam círculos nas diversas partes do corpo e pintavam. Pegar na mão, pode, no braço, pode, e no peito não pode. Enfim, teve essa discussão com as crianças sobre isso, a partir de um acontecimento também super delicado como esse do Daniel Alves. Vai até o dia 12 de fevereiro a temporada do grupo teatral Mundo Rodá no Centro Cultural São Paulo. A peça Arigós narra a trajetória dos migrantes nordestinos na Amazônia no ciclo da borracha. Chegou outro homem um dia, estrangeiro. Conheceu que aqui havia uma árvore de sangue branco. Fez um risco, a árvore sangrou. Era mesmo branco sangue, leite, látex. Bebeu. Depois vieram muitos outros, os que não eram daqui. E o Educação na TV de hoje fica por aqui. Saiba mais sobre o início das aulas e a agenda da APEUESP no portal do sindicato. Até a próxima semana.